Senadora Vanessa Graciotin, com a palavra nesse momento, na tribuna do Senado, para fazer o seu pronunciamento. 20 minutos com a tolerância que Vossa Excelência teve com esse senador. Muito obrigada, senador Paim. Mais uma vez quero destacar a importância de pronunciamentos com conteúdo que Vossa Excelência acaba de proferir aqui, senador Paim. Porque o que para nós é óbvio e é de pleno conhecimento, para a maioria da população brasileira não é, senador Paim. A maioria da população brasileira não tem ideia do que significa um programa apresentado pelo vice-presidente Michel Temer ainda no ano passado, em meados, salvo engano, em outubro de 2015, denominado A Ponte para o Futuro. Eu tenho, não com a competência da forma completa como Vossa Excelência acabou de fazer, inclusive levantando os projetos que tramitam no Congresso Nacional e que viabilizariam a aplicação daquele programa, mas eu também tenho me referido, assim como vários outros senadores, a essa matéria tão importante. E tenho dito de uma forma muito simples, até aqui plagiando a ex-senadora Emília Fernandes, lá do seu estado, do estado do Rio Grande do Sul, que em uma de nossas reuniões... Grande senadora. Perfeitamente. Em uma de nossas reuniões dizia o seguinte: essa não é a ponte para o futuro, esse é o túnel de volta ao passado. Ou seja, do ponto de vista dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores, será, caso seja viabilizado, que eu não acredito, porque a resistência não só dentro do parlamento, mas fora do parlamento, será uma resistência muito forte, mas o objetivo maior é exatamente tirar as conquistas obtidas nessas últimas décadas, senador Paim. Poderíamos nós todos resumir tudo em uma única questão, que é a aprovação de uma pequenininha mudança na consolidação das leis do trabalho, mas que muda absolutamente em tudo em relação a essas relações entre patrões e empregados, que é o que tentou o ex-presidente Fernando Henrique fazer. Nós éramos deputados federais naquela época, Vossa Excelência, eu, e bravamente, ao lado do povo brasileiro, de trabalhadoras e trabalhadores, resistimos e saímos naquele momento vitoriosos. Não conseguiram levar adiante o projeto. Simples, mas o mais danoso que eu já vi à minha frente, que seria aprovar de que haveria a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, rasgando não uma legislação de mais de meio século, mas rasgando a possibilidade completa dos avanços nas conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras. E nunca é demais lembrar também que tem se sucedido os pronunciamentos, tem se sucedido a publicação de opiniões de economistas que dizem que no Brasil existem direitos trabalhistas para além daquilo que a nação daria conta. Veja, senador, colocando mais uma vez a responsabilidade da crise e o ônus dessa crise sobre as costas dos trabalhadores. Então, é preciso e é importante que a nação brasileira saiba disso, porque todo este movimento que nós estamos vivendo, não assistindo, mas que nós estamos vivendo, e que iniciou, eu repito aqui, iniciou lá nas eleições de 2014, quando o resultado foi publicado e que mostrou-se a vitória da presidente Dilma. De lá para cá, nós não nos dedicamos a outra coisa a não ser combater essa forma dura em que eles estão tentando tirar a presidente do poder. Porque isso não é de agora, isso não começou agora em fevereiro ou março desse ano, isso começou lá em outubro de 2014, passamos o ano de 2015 todo debatendo essas questões e agora iniciamos no dia de hoje, há poucos minutos, não sei se encontra ainda na tribuna da Câmara dos Deputados, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que mais uma vez está apresentando
apresentando uma defesa significativa, importante e profunda da presidente Dilma no que diz respeito a esse processo de impeachment. Ontem, senhor presidente, eu vim à tribuna e disse que nesses dias que nós estamos vivendo, e hoje é um dia histórico porque iniciaram os debates na Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados, acerca da admissibilidade ou não do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Se não passar a admissibilidade, o processo será arquivado. Passando a admissibilidade, o processo virá para o Senado Federal, que constituirá uma comissão que, num prazo de 10 dias, deverá proferir um parecer a ser votado pelo plenário do Senado. E, em se rejeitando a admissibilidade pelo Senado Federal, por esta Casa, senhor presidente, o processo se arquiva. Em admitindo a abertura de um processo, a presidente será temporariamente afastada até que o julgamento seja concluído. Então, sem dúvida nenhuma, são dias que valem por muitos anos e que, sem dúvida nenhuma, já estão marcados na história, assim como a posição de cada parlamentar, a posição de cada partido político. Eu dizia ontem daqui que nesses dias que antecedem a votação do domingo, o que nós estamos vivenciando é uma verdadeira guerra dos números, que, de acordo com o que publica a imprensa brasileira, e aqui eu me refiro aos grandes meios de comunicação, de acordo com a forma como eles publicam, mais parece uma tentativa de indução do que pura e simplesmente levar uma notícia à população brasileira. Tamanha a imparcialidade desses meios de comunicação. É terrível, senador. É terrível. Nós estamos vivendo isso, eu repito, desde as eleições de 2014. É toda uma articulação da qual fazem parte um conjunto importante dos setores produtivos, financeiros, do país e de fora do país, um conjunto de políticos pertencentes a partidos políticos que não suportam, não é a presidente Dilma, mas não suportam o programa que vem sendo aplicado no Brasil. Programa econômico, programa social, não suportam, discordam disso. Só que, senhor presidente, o que está acontecendo no país é algo extremamente grave, porque eles constroem uma visão falsa que não corresponde à realidade para induzir a população a ser favorável ao impeachment da presidente. E agora eles estão extremamente dedicados a construir um ambiente que mostra a vitória desse golpe que eles estão querendo impetrar. Veja, nós estamos vivendo um momento de uma manipulação que eu, na minha vida, já que se passaram tanto tempo, nunca vi antes. Nunca. Em momento nenhum, nunca vi. Nunca vi. E me assusta muito essa unidade baseada em dados falsos, em realidades falsas, para levar a não verdade à população brasileira e, a partir dela, angariar o apoio popular. Mas senhor presidente, uma das frases que mais ouvi durante minha vida toda é o seguinte, que a verdade tarda, mas não falha. A justiça tarda, mas não falha. A justiça falha muitas vezes, mas a verdade, ela pode até tardar, mas ela aparece. Ela aparece. E a hora que aparecer, senhor presidente, aí muita gente vai repensar nas atitudes tomadas e nas opiniões definidas. Pessoas que não têm culpa nenhuma, porque se alimentam e têm como base para a formação de juízo somente essas informações, que são informações falsas. Eu vou pegar o exemplo do que aconteceu no dia de ontem. O Supremo Tribunal Federal ficou até a madrugada de hoje decidindo sobre algumas ações que foram impetradas por partidos políticos, inclusive pelo meu partido, o PCdoB, e pela própria Advocacia Geral da União. O mandato de segurança e ADI, por exemplo, que o meu partido, o PCdoB, através do deputado Rubens Júnior, deu entrada ontem no Supremo Tribunal Federal, falava a respeito dos critérios da votação do impeachment
no domingo, critérios definidos pelo senhor Eduardo Cunha, que, veja, senador Paim, está sendo tratado não mais por um colunista, por 2 colunistas, mas por toda a imprensa brasileira como o herói do impeachment. Eduardo Cunha, contra quem, eu repito, não pesam denúncias, mas provas fartas de que ele é proprietário, usufrutuário, sei lá eu o que seja, mas é dele, é da família dele, milhões e milhões de dólares no exterior, e que tudo indica de recursos desviados, pois é ele, o grande comandante em chefe do impeachment da presidente Dilma. Ele vem sendo aplaudido, vem sendo abraçado por esse grupo que engendra o golpe como o grande herói de tudo que está acontecendo. Será que a população brasileira já parou para pensar nisso? Mas não são só palavras, não são só reverências, são atitudes, senhores senadores. A imprensa divulgou a mudança recente na Comissão de Ética, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Mudança de parlamentares que levam a quê? Ao apoio à tese favorável a Eduardo Cunha, cujo objetivo é seguir até o final do seu mandato e ainda eleger o seu sucessor. Veja o crime que estão cometendo contra a nação. Não chega a ser tão grande, senador, quanto o crime que eles querem cometer em relação aos trabalhadores. Então, é crime no conteúdo, é crime na forma, é crime no encaminhamento. Então, é ele, esse senhor, que está lá a definir todos os critérios. E aí, anunciou para os parlamentares, deputados federais, que a ordem da votação seria do sul para o norte, o que imediatamente foi contestado por muitos, até que ontem, pela manhã, alguns partidos políticos, inclusive o meu, eu tratei deste assunto aqui na tribuna no dia de ontem, ingressaram com ações no Supremo Tribunal Federal. Aí o que fez este senhor chamado Eduardo Cunha, à tarde, divulgou uma nova forma de chamada para votação. Aí ele destacando que havia um equívoco inicial, ou seja, ele pressentindo que não teria força legal, jurídica, para manter o que ele próprio havia estabelecido, ele mudou. E o Supremo, diante da mudança promovida pelo senhor Eduardo Cunha, o Supremo achou que não teria que entrar nesse mérito. Mas eu assisti boa parte das discussões no Supremo e ficou claro, primeiro, que seria um maior crime se ele tivesse mantido a primeira forma de chamada de votação que ele havia anunciado durante várias semanas. Mas, diante das mudanças, o Supremo achou que provocar uma nova mudança ali não seria o caso. Mas eu quero dizer que, desde já, nós já nos consideramos um pouco contemplados com a mudança, porque ele teve que reconhecer que era uma excrescência, uma manipulação política o que ele queria impor à Câmara dos Deputados. Em relação à ação ingressada pela Advocacia Geral da União, senhor presidente, que pedia a anulação do processo por uma série de questões, entre elas a falta do pleno exercício do direito da defesa e a expansão da análise do julgamento para além daquilo que pedia o processo inicial, apesar dessa matéria também não ser aprovada pelo Supremo. E por que o Supremo não aprovou? Porque disse ali, a fase da Câmara dos Deputados é apenas da admissibilidade, não é a fase do julgamento. Mas o ministro Fachin, e salvo engano, todos os ministros que se pronunciaram disseram textualmente, claramente, vigorosamente, só podem ser analisadas duas questões no processo de julgamento. Só, num recado para nós e para o próprio plenário da Câmara. E num recado para o Senado, caso aqui chegue. E quais são as duas razões? As tais pedaladas, um apelido vulgar que deram a um procedimento contábil, e alguns decretos assinados.
E olha, senhor presidente, nós temos nos sucedido aqui dessa tribuna, Vossa Excelência, eu, senadora Gleisi, senador Humberto, senador Lindbergh, senador Paulo, senadora Ângela, senadora Fátima, nós temos nos sucedido, Mário, para falar sobre isso, para falar. Gente, aonde que as ações promovidas pela presidente Dilma em relação aos decretos de suplementação e a utilização de contratos com bancos públicos para o pagamento de programas sociais ou outros programas como Minha Casa Minha Vida se configuram em crime? Em hipótese nenhuma, por várias razões. Razões é o que não nos falta, senhor presidente, falta a eles. Tanto que eles fogem do principal e analisam a questão política. Porque se eles entrarem no principal, que é onde o Supremo falou, é até onde nós podemos ir, eles perdem. Eles perdem no debate, eles perdem na razão, eles perdem no conteúdo, eles perdem no mérito. E aí ficam reclamando que a gente fala de golpe. É golpe, sim. E eles vão ver o quanto essas vozes dizendo que o que está acontecendo no país é um golpe, poderá aumentar nas ruas de todo o Brasil. Porque quando se utiliza um instrumento constitucional como impeachment, sem que nesse instrumento seja caracterizado efetivamente o crime, isso deixa de ser impeachment e passa a ser golpe. Ora, entre eles, eu tenho ouvido muito aqui, espero que tenham coragem de falar isso ao microfone e tenham dito o seguinte: o problema não é esse, o problema não são as pedaladas, o problema não são os decretos. Aliás, um dia desse, o senador Lindbergh dizia em a parte ao senador Cássio que o próprio senador Cássio, enquanto governador do estado da Paraíba, assinou inúmeros decretos, inclusive no dia 31 do mês de dezembro, o último dia do ano fiscal, presidente. Então, a própria compreensão, definição, jurisprudência do Tribunal de Contas da União e, por conseguinte, de vários tribunais de contas de vários estados brasileiros, era que esse procedimento utilizado por todos os ex-presidentes não era crime. Não era crime de responsabilidade. E por que para a presidente virou crime? Mas eles falam nos corredores, o problema é que ela perdeu as condições de dirigir o país. O problema é que ela não consegue conduzir uma política para extirpar a crise econômica. E no início chegava a dizer que tudo era culpa dela, querendo esconder o problema mundial que vive o capitalismo. Esse sistema que, entre as suas várias características, tem as crises cíclicas como tal, e que nós iniciamos a viver uma crise cíclica do capitalismo desde 2008 até agora. O efeito nos países emergentes está sendo um efeito retardado. Primeiro foram os países centro do capital, Estados Unidos e União Europeia, que sofreram nível de desemprego a 25%. Enquanto isso acontecia lá, aqui ampliava o número de casas sendo construídas para o povo brasileiro. Aqui, chegamos 4,5%. Chegamos a 4,5% de nível de desemprego, que é considerado quase que pleno emprego, teoricamente. Então, enquanto lá fechavam-se os postos de trabalho, aqui se abriam. Só que, isso por conta de quê? De uma série de medidas anticíclicas. Só que chegou uma hora que nem Brasil, assim como a Rússia, assim como a China, não suportaram mais e passaram a entrar também e a conviver com a crise. Só que, diferente do ambiente dos outros países, aqui no Brasil, nós não estamos conseguindo sequer enfrentar a crise. Sabe por quê? Porque até agora tem predominado a tese, a teoria do quanto pior, melhor. É isso. Para quê? Para derrubar uma presidente que foi eleita legitimamente, através de argumentos que não se sustentam. Não é num vendaval, não é num tsunami, não se sustentam embaixo de uma pequena garoa. Ontem teve um ato muito importante de juristas, de ex-constituintes, ali na Câmara dos Deputados, mostrando as falhas, as ilegalidades do processo de impeachment. O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que, na hora de votar, os deputados terão que levar em conta apenas as duas acusações relacionadas ao atual mandato da presidente Dilma: edição de decretos
e os empréstimos contraídos, que não são empréstimos, mas a utilização dos recursos dos bancos oficiais para manter em dia o pagamento de questões sociais, senador Paim. Mas eles repetem para todos nós. O problema é político, mas nenhum presidente, pela nossa legislação maior, pela Constituição Federal, pode ser impedido por problemas políticos. Nenhum presidente, nenhum governador pode perder mandato sem ter cometido crime. E a presidente Dilma não cometeu crime. Não cometeu qualquer crime. Eu quero ver, senhor presidente, eu quero ver. Eu digo que estou aqui, apesar da guerra dos números, que eu já disse, o objetivo não é informar a população, mas é orientar a população, orientar parlamentares. Dei o exemplo do que fez esse Eduardo Cunha, o ídolo deles. Dei esse exemplo. Isso tudo é para induzir um clima psicológico favorável à derrubada da presidente Dilma, à abertura do processo para que ela sofra impedimento. Veja onde que nós estamos, senador Paim. Então, eu penso que a nós não resta outro caminho. Eu recebi, senhor presidente, uma mensagem que eu vou fazer questão de ler aqui. Eu não tenho autorização da pessoa que me mandou, que foi a deputada Alice Portugal. Ela que mandou uma mensagem muito bonita na internet, aqui no nosso grupo de WhatsApp. Não pedi dela a autorização, mas eu faço questão de ler a mensagem. Senadora Gleisi, senadora Regina, olha a mensagem que a deputada Alice Portugal, que está lá, estava cedo, desde 6 e pouco da manhã na fila, para se inscrever, para falar contra o golpe, para denunciar o que está acontecendo no país. Eu sei que para a gente não é fácil. Para a gente não é fácil, porque a maioria das pessoas não tem a oportunidade de nos ouvir, de analisar aquilo que nós estamos dizendo. A maioria das pessoas só ouve o que as televisões dizem. E as pessoas aplaudem o combate à corrupção. O que as pessoas não sabem, que desse processo de golpe faz parte também acabar com a Lava Jato. Faz parte acabar com a Lava Jato, eu não tenho dúvida. Eu vinha vindo para cá e o trânsito está bem desviado, portanto, a gente está demorando o dobro do tempo para chegar no Senado Federal, e vinha ouvindo a Rádio Band News, um programa onde estava lá a Mônica Bergamo, vários, Boechat, falando a respeito do processo. E o que é que eles diziam? A Lava Jato vai parar. Agora, a Lava Jato vai parar, até onde eles esperam que não, espero que ela continue. Mas diziam de forma clara, aberta, tudo está cheirando a isso, tudo está cheirando a isso. Mas vamos lá, o que escreveu a deputada Alice Portugal ontem à noite. Acabou agora a reunião da bancada da Bahia. Acredito que poderá vir a ser o melhor resultado entre os 27 estados do Brasil contra o golpe. Temos 24 votos certos e podemos ganhar mais um. Vamos seguir lutando. O nosso partido é exemplo nacional de firmeza e daremos orgulhosamente o nosso voto de não ao golpe. Chegaremos bem cedo amanhã para as inscrições que se seguirão sem intervalo noturno. Na 1h que o PCdoB terá para falar, marcado para as 9 da manhã do sábado, susceptível a mudanças, óbvio, né? A presidenta Luciana usará metade do tempo e a outra metade terei a honra de dividir o tempo com Orlando, Jandira e o deputado Rubens Júnior. O líder Daniel utilizará o tempo de liderança nas sessões sucessivas. Talvez não tenhamos tempo de respostas longas até domingo, mas transmitam para a militância, para os companheiros, a minha confiança na vitória. Esta é uma luta que valerá para várias gerações. Vamos ganhar os corações e mentes de nossa gente, neutralizando o veneno das elites e da bandidagem de alguns, que tentam usurpar um mandato obtido por eleições diretas e derrotar os preceitos democráticos pelos quais muitos deram a sua vida. Nunca tive vergonha da emoção que me impulsiona desde menina para as causas populares. E estou profundamente emocionada nesses dias de multidão
e solidão. Darei o meu não ao golpe, como se fluíssem da minha garganta todas as vozes que corajosamente mantêm vivo o Partido Comunista do Brasil. Força e coragem. Até a vitória. Abraços fraterno, Alice Portugal. Então, senadora Gleisi, eu sei que é muito difícil politicamente, muita gente chega para a gente, esse é um suicídio. Não é um suicídio, eu tenho convicção plena, absoluta. E eu não quero que as pessoas só enxerguem isso daqui um ano, daqui 6 meses, não quero. Não quero que mais um episódio triste fique escrito nos livros de história. Chega o que aconteceu em 1964 e está tudo muito parecido. Aí eu pego uma revista semanal que não merece nenhum respeito e leio de um colunista dessa revista, salvo engano é tal do Maílson da Nobre, dizer que não é golpe, porque os militares não estão envolvidos, porque não há baionetas. Pelo amor de Deus, golpe é golpe quando a Constituição é desrespeitada. Não precisa ter um tiro, não precisa ter uma arma, não precisa ter nada. Basta apenas inventar um crime que não existe, que é o que estão fazendo agora. Então, eu quero dizer que talvez um dia se pense que quando nós defendíamos a democratização do meio de comunicação, nós não estávamos falando em calar a boca da imprensa, nós estávamos e continuaremos falando somente em democratização dos meios de comunicação. Não queremos controlar nada, queremos apenas que todos tenham direitos iguais, que possam dar uma opinião, mas também um espaço para a contra-opinião. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Gleisi. Obrigada, senadora Vanessa. Quero cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu estava ouvindo agora o pronunciamento, a defesa feita pelo ministro José Eduardo Cardoso no plenário da Câmara dos Deputados, que começaram os debates lá, falou a acusação e falou ele como defesa. Ele fez um pronunciamento belíssimo, mostrando as contradições do processo, a ilegalidade, a inconstitucionalidade e falando isso que Vossa Excelência falou. O que nós vamos escrever na página da história? Quer dizer, golpe é quando nós não respeitamos as instituições e não respeitamos a ordem legal estabelecida e principalmente constitucional, que nos garante, né, os direitos mais elementares como cidadãos, como pessoas, e que nós estamos rasgando isso. E ele falava exatamente isso, nós estamos escrevendo uma página ruim na história se nós assentirmos a esse golpe. E Vossa Excelência fala com muita clareza, quem está conduzindo isso, quem preside a Câmara dos Deputados, que é capitão desse golpe, é uma das pessoas mais envolvidas em processo de corrupção nesse país. E que, com certeza, senadora Vanessa, as pessoas estão sendo induzidas pela mídia de que, retirando a presidenta Dilma, estarão dando basta à corrupção ou estarão estancando esse processo. É um ledo engano, mas, infelizmente, nós não conseguimos democratizar os meios de comunicação. Então, o que entra na casa das pessoas todas as noites são jornais de redes fortes, poderosas, empoderadas, que dão a sua versão. E as pessoas acabam comprando essa versão. Mais tarde, quando nós tivermos as consequências fáticas disso, práticas, é que elas vão se dar conta. E as consequências vão ser essas: perdas de direito, desestabilização do país, nós vamos ter problemas com a nossa economia muito mais do que nós estamos tendo. Então, é uma pena que isso tudo esteja acontecendo e a gente tenha tanta limitação para poder falar. Ainda bem que existem as redes sociais, que a gente fala bastante em redes sociais, e há uma movimentação na sociedade de quem conhece o processo. Eu estou, assim, muito feliz de ver a nossa intelectualidade nas universidades, os nossos artistas, a nossa juventude que andava tão calada e parada, começou a abrir o olho e ver o que está acontecendo no país, a participar. Isso nos dá fôlego para fazer esse enfrentamento. E eu espero, sinceramente, senadora Vanessa, que com tudo isso contra nós, com toda essa articulação, a gente vença no domingo. Porque não é a presidenta Dilma vencer, é a democracia vencer, são os 54 milhões de votos que foram dados, mas, sobretudo, o respeito constitucional. E ontem o Supremo teve uma decisão importante. Ele disse o seguinte: o impeachment só pode ser discutido em cima de 2 pontos. A pedalada que colocaram naquela peça, que é aquele empréstimo do Banco do Brasil para o Plano Safra, e os decretos, que nós já cansamos de discutir aqui, que não trazem nenhum crime de responsabilidade. Então, eu espero que a Câmara tenha a responsabilidade, a decência, o caráter, o respeito com esse país para fazer o correto. Parabéns. E, senadora Gleisi, eu não assisti essa defesa porque estamos aqui desde cedo, eu e o senador Paim, sobretudo, na sequência, o senador Ferraz, mas eu imagino que tenha sido.
E quero dizer que Vossa Excelência fala aqui o que eu já havia destacado, a importância do debate, que não se encerrou, novos debates terão também no Supremo Tribunal Federal. Apesar de não terem aceito a tese da Advocacia Geral da União, e não o fizeram porque na avaliação do Supremo Tribunal Federal o mérito ainda não está em análise. A análise do mérito cabe tão somente ao Senado Federal e, por isso, não era momento de se pronunciar em relação a isso. Não era momento, mas anteciparam mais uma vez. Só 2 questões podem ser analisadas. Aí, senadora Gleice, aí o debate, se por acaso chegar, porque como Vossa Excelência, eu tenho também plena convicção que não deverá chegar, mas se por acaso chegar, vai ter muita confusão, porque não vão abrir a boca para falar de Lava Jato, não vão abrir a boca para falar de Petrobras, não vão, mesmo porque quem tem que explicar, quem quer acabar com a Lava Jato são eles. Não é o governo da presidente Dilma que permitiu que todas as investigações seguiram. Não vão falar, não vão. E mais, vamos pegar tudo o que aconteceu em todos os estados, no seu Paraná, no Rio Grande do Sul do Paim, no Piauí, da senadora Regina, no Espírito Santo, do senador Ferraço, no meu estado do Amazonas, e vamos ver lá na Paraíba, e vamos ver lá em São Paulo, com o governador Alckmin, e vamos ver quais dos governadores assinaram decretos, utilizaram recursos de bancos públicos. Vamos lá, porque se agora é crime o que antes não era, todos têm que estar dentro desse mesmo crime, não uma única pessoa, chamada presidente Dilma. Esse recado já havia sido dado uma vez, dado segunda vez, e ontem foi redado. Essa leitura, quem tem que fazer, e esse recado, quem tem que captar, não somos nós. Quem tem que captar são aqueles que insistem em dizer que ela tem que sair porque ela não reúne mais condições políticas. O Michel Temer reúne. É o Eduardo Cunha que reúne. Eduardo Cunha com Michel Temer. Porque, veja, Eduardo Cunha não vai ser cassado. Ele já mudou a composição do Conselho de Ética. É o que tudo indica. Aí, o presidente Michel Temer, se tiver que viajar, vai deixar quem no poder? Eduardo Cunha. Essa é a estabilidade que eles vão conseguir. É essa a estabilidade. Aprovando o quê? Aprovando as medidas que o senador Paim leu aqui, mais de 55, senador Paim. Medidas terríveis, medidas de retrocesso, sem falar na própria estrutura do Estado brasileiro. Então, veja, eu lamento que a gente esteja vivendo uma situação como essa. Ano passado, eu acompanhei, assim como vários outros senadores, o presidente Renan à Rússia, onde foi instalado o Fórum Parlamentar dos BRICS. A situação econômica da Rússia, a situação social do povo é 1000 vezes pior do que a nossa. Mas lá a gente andava na rua, da situação, a oposição era otimismo, que eles superariam, que o país era muito maior do que aquela crise momentânea. E eles não podiam deixar se levar por um momento pequeno de crise diante de tão grandes momentos de acertos e de evolução no social. Mas aqui não, aqui é aquilo, é tirar a presidente, aí vamos seguir. Alguém que não cometeu nenhum crime, que não tem uma citação, nenhuma operação, nem Lava Jato, nem nada. Eu falo do meu jeito, a senadora Gleice fala do jeito dela. O senador Telmário ontem fez aqui um pronunciamento, que eu acho que deve ter viralizado na internet, a forma que ele fala, simples, popular, e às vezes com um certo exagero, mas que, no fundo, mostram uma realidade do que está acontecendo. Eles estão formando o Ministério. Eles estão formando o Ministério já tem mais de 2 meses. Aí ficam dizendo que o governo está comprando voto. Epa, que negócio é esse? Eles é que já estão sorteando, distribuindo cargos à torto e à direito, fazendo festa antecipado, jantares, ainda reclamam que a presidente Dilma leva o povo para discutir educação, a situação da discriminação das mulheres. Isso é política que eles estão fazendo? Não, é tudo certo. É tudo certo. Eu lamento muito. Eu lamento, inclusive, a posição da Fiesp. Olha que ponto a gente chegou antigamente. As lutas populares tinham as suas sedes, as casas dos trabalhadores. Não, hoje é a casa dos grandes empresários, são os grandes bancos, o capital financeiro é que está lá na frente. Eu temo pelo futuro do nosso país. Eu temo muito. Acho que
E para concluir, dizer que a gente sempre pregou o seguinte: queriam porque queriam um tal do impeachment, a abertura do processo abriu-se. Então, quando encerrar o impeachment, se a Dilma ficar, eu quero ver a brasilidade desses senhores e dessas senhoras que insistem em querer manipular a opinião pública, em se voltar para o Brasil e dizer: o povo brasileiro é maior do que nossas pretensões políticas. Muito obrigada, senador Paim. E nós aqui continuaremos na luta ao lado do povo brasileiro e confiando sempre na vitória. Muito obrigada.